vamos tirar a dúvida do nosso colega Belmiro relacionado com os sinais de proibição. Hoje vamos falar, não é, sobre os sinais que proíbem parar ou estacionar, para aproveitar e tirar a dúvida que o nosso colega Belmiro apresentou. A pergunta foi se os sinais de proibição têm efeito anterior ou posterior. É isso, Belmiro? Sim, professor. A proibição começa antes do sinal ou depois do sinal, não é? Sim, professor. Muito bem, vamos falar disto. Nós, quando falamos sobre os sinais de proibição, vimos os sinais de proibição como é que são caracterizados. Quais são as características dos sinais de proibição? Este sinal é um sinal de proibição. Entendeu? A nossa colega está a começar hoje. São muitos sinais com cores e características diferentes. Quer dizer, a forma e a cor é que vai determinar se o sinal é de proibição, se é de obrigação, se é de informação ou se é de perigo. Quer dizer que o Código diz que os sinais de proibição, como é que são caracterizados? Quais são as características dos sinais de proibição? Os sinais de proibição, de acordo com o Código da Estrada, têm a forma circular. Primeiro temos que falar do formato. Forma circular, orla interior vermelha, exterior branca, fundo branco e símbolo ou inscrições a preto. Quer dizer que quando saímos daqui da sala, todos os sinais que encontrarmos na via pública com essas características chamam-se sinais de proibição. Qual é a função dos sinais de proibição? A função dos sinais de proibição é proibir. Proibir o quê? Proibir a execução de determinadas manobras ou proibir o trânsito. Por exemplo, este sinal é um sinal de proibição. Proíbe trânsito ou manobra? Proíbe trânsito. Quando proibir trânsito, a expressão a usar é trânsito proibido. Quando proibir manobra, a expressão a usar é proibição. Este não indica trânsito proibido a veículos de largura superior a 2 metros. É um sinal que podemos encontrar no princípio de uma passagem estreita. Bem, vamos ver aqui uma imagem no princípio de uma passagem estreita. Podemos encontrar este sinal. E temos aí a imagem. Aí, o que é que indica o sinal? Trânsito proibido a veículos. Ok. Aí está 2,2 metros, não é? Sim. Então quer dizer, ou seja, as dimensões indicadas nestes sinais, nesses sinais relacionados com largura e altura, servem apenas de exemplo, já que podem variar de caso para caso. Nos limites de largura e altura está incluída a carga que o veículo eventualmente possa transportar. Então quer dizer que este sinal indica, não é? Vimos que podemos encontrar no princípio de uma passagem estreita. Nesse caso, os condutores, não é? Se eu conduzir um veículo com uma largura superior a 2 metros, não posso passar esta via. O condutor não deve avançar desde que o veículo que conduz tenha a largura superior a quantos metros? A 2 metros. Ficou claro? Então essas são as características padronizadas em relação aos sinais de proibição. Embora temos aí algumas particularidades, algumas exceções. Este sinal também é um sinal de proibição. O fundo é azul. O código diz, meus amigos, os sinais de proibição relacionados com as manobras de paragem e estacionamento proibido devem ter totalmente o fundo azul. Se apresentar fundo azul, orla vermelha, quer dizer que está fazendo referência às manobras de quê? De paragem
e estacionamento proibido. Duas barras indicam duas proibições. Quer dizer que este sinal deve ser lido de forma objetiva, não é? Esta proibição é permanente para todos os veículos. Este não indica paragem e estacionamento proibido. Quer dizer que depois do sinal é proibido parar e estacionar. Neste local é sempre proibido parar, mesmo para largar ou receber passageiros. Uma barra indica uma proibição. Este não indica estacionamento proibido. Quer dizer que este sinal não proíbe parar por breve instante. Aqui nós podemos parar. Podemos parar para quê? Para largar ou receber passageiros, ou para breves operações de carga ou descarga. Ficou claro? Então, respondendo à questão do meu filho, né? Os sinais de proibição têm efeito anterior ou posterior? O código diz que os sinais de proibição não têm efeito anterior, têm efeito posterior. Quer dizer que a proibição começa depois do sinal. Ficou claro? Agora, se o sinal estiver em cima de uma curva, nem antes nem depois, porque há uma lei no artigo 49 do Código da Estrada que diz que nas curvas é proibido parar e estacionar. Se estiver numa via plana, a proibição começa depois do sinal, não antes do sinal. Se o sinal estiver em cima de uma curva, nem antes nem depois, porque há uma lei que diz que nas curvas é proibido parar e estacionar. Agora, temos também alguns sinais. Este não indica estacionamento proibido. Esta proibição é para todo o tempo. Já o outro indica estacionamento proibido entre as 14 e as 19 horas. Aqui a proibição de estacionar é para um período de tempo, bem? Entre as 14 e as 19 horas. Quer dizer que antes das 14 podemos estacionar, às 14 não podemos, às 19 não podemos, depois das 19 podemos. A proibição ainda ser limitada no quê? No tempo. O outro sinal é este. Também é um sinal de proibição, que indica estacionamento proibido nos dias de data ímpar. O outro indica estacionamento proibido nos dias de data par. São sinais antigos, sinais saíram em circulação. Desde 1988, estes sinais saíram em circulação. Por quê? Porque no livro de código já tem sinais que indicam limites de tempo. Bem, quando diz estacionamento proibido nos dias de data ímpar. Quais são os dias que está a referir aí? Não são os dias da semana, são os dias do mês. Por exemplo, hoje é dia quê? Hoje é dia ímpar ou par? Que dia é hoje? Hoje é dia quê? Hoje é dia 23? Sim. Quer dizer que hoje, neste local, não se pode estacionar. Amanhã será dia 24, amanhã vai ser dia par. Quer dizer que amanhã podemos. Hoje não podemos. Estacionamento proibido nos dias de data pares. Hoje podemos estacionar dia 23? Hoje podemos. Não. Mas hoje é dia quê? 23, né? Há estacionamento proibido nos dias de data pares. 2 é pares, 1 ímpar. Quer dizer que hoje é dia 23. Hoje podemos estacionar porque é o dia ímpar. Amanhã será dia par, não podemos. Vai só para dizer que estes sinais, vamos fora as duas, só para aproveitar e explicar a dúvida apresentada. Então vimos as características padronizadas em relação aos sinais de proibição e vimos também as exceções, não é? Nós aprendemos que os sinais de proibição não têm efeito anterior, tem efeito, a proibição começa depois do sinal. Como por exemplo, este sinal é um sinal de proibição, não é? Indica o limite máximo de velocidade. Antes do sinal podemos circular acima de 40, depois do sinal não podemos, até aparecer o fim. Ficou claro, meu amigo? Sim, professor. Muito bem.